Hallo, liebe Leute, tudo bom com vocês? Me ausentei durante esse período, fui passear um pouquinho, 12 dias de viagem, né? Então eu fui para João Pessoa. De João Pessoa eu fiz um passeio para Pipa, no Rio Grande do Norte. Eu já tinha ido para Natal, mas não tive tempo de ir para Pipa. Você viu que eu tô bronzeado, né? Olha, quer ver a diferença da cor? Olha aqui, ó. Olha aí. Olha aí como eu peguei a cor. Tava precisando mesmo, né? Repor a vitamina D. E aí eu fui para Pipa, porque eu não consegui na viagem anterior conhecer, eu fiquei só em Natal, no Rio Grande do Norte. De lá eu peguei um voo, fui para Recife. Aí no Recife, antes de visitar o Recife, eu corri para Porto de Galinhas, fiquei alguns dias lá. Aí conheci aquela Praia dos Carneiros, né? Aqueles lugares bonitos que tem lá. Depois fui para Recife, aí fiz Recife e Olinda. Eu gostei muito de Olinda. Me acabei lá naqueles barzinhos, lá naqueles restaurantezinhos lá. Passei um pouco de fome, porque eu sou vegetariano, né? E o vegetarianismo ainda não é muito divulgado nessas regiões do Brasil. Alguns poucos restaurantes tinham comidas vegetarianas, veganas e tal. Algumas pessoas até me olhavam com pena, ai tadinho, ele não come carne. Pois é, mas eu me alimento muito bem. Agora, fiquei um pouquinho chocado com o Recife. Achei muito desigual. Não achei bonito, não. Não achei bonito. Né? Fui lá no Instituto Ricardo Brenan, fui também no Museu do Francisco Brenan, que é essa família extremamente influente na região, visionária mesmo. E lindo, né? Aquele espaço de arte visitado pela Rainha da Holanda, porque vocês sabem que a Holanda teve uma participação ali na história do Recife, uma ocupação lá junto com Maurício de Nassau, etc. E tal. Aí depois vem o Frans Post, né? Que fez muitas pinturas sobre aquela região. Inclusive na Holanda, quando eu fui, eu vi algumas pinturas do Frans Post lá e se referiam ao Recife, né? E nesse museu encontra-se o maior acervo de Frans Post, né? Então é muito interessante. A Rainha da Holanda visitou, o príncipe da Dinamarca visitou, muito bonito. Só que a cidade em si, peço desculpas a você que me assiste, mas realmente muito depauperado, muito degradado, muita desigualdade. Eu senti isso, né? Mas o Brasil é esse país mesmo, né? Mas vamos lá. O profeta Mormon, que até o presente momento, até o momento em que eu gravo esse vídeo, ainda não profetizou absolutamente nada sobre a pandemia, não ofereceu nenhuma solução, não fez nada, absolutamente nada que possa fazer jus a esse título de profeta, né? Então ele não alerta as pessoas se vai haver uma segunda onda, o que as pessoas devem fazer, nada. Ele alega que fala face a face com Deus, né? Então ele deveria ter essa informação em primeira mão, olha, vai piorar, como é que vai ser, né? Há estudos, por exemplo, que apontam que haverá um enorme tsunami na costa do Pacífico que pode destruir metade dos Estados Unidos da América. Os cientistas dizem isso. Esse profeta deveria preparar essas pessoas para isso. Não é assim? Na antiguidade, pelo menos de acordo com os relatos bíblicos, esses profetas falavam com Deus, então as pessoas eram orientadas por esses profetas, então eles abriam o mar, segundo consta na Bíblia. Claro que nós aqui não acreditamos nisso, pelo menos eu não. Né? Não sei quem foi engolido pela baleia, isso para mim são alegorias, né? Alegorias, metáforas, né? Mas enfim, consta que eles tinham esses poderes especiais. E esse profeta, até o presente momento, nada fez. Mas ele fez o seguinte, ele soltou uma mensagem de conforto, muito bonita por sinal, no dia 20 agora, passado, onde ele convida as pessoas a serem gratas. Eu vou dar uma lida com vocês nisso e a gente vai trabalhar um pouco. Eu quero que vocês se atentem a um detalhe muito interessante. Quando eu pertencia à seita mormon, eu chamo de seita porque é o que ela é. E vocês que vêm aqui dizer que não é, por favor, seita escreve-se com S, não com C, tá bom? Teve até um analfabeto aí, me desculpe aqui, mas às vezes é complicado, né? Que disse, ele acusa a igreja mormon de ser uma seita, mas ele que faz parte de uma seita porque ele usa essas palavras estranhas no começo do vídeo. Meu querido, são expressões em alemão, tá bom? Hallo liebe Leute, hallo ihr Lieben, hallo Leute, hallo zusammen, oi pessoal, oi meus queridos. Tá bom? Mas o pobre coitado não fala nem o português, tu imagina ele arriscar um alemão, né? Ele já acha que é coisa do demônio, olha que engraçado. Então pra você, o nível das pessoas com as quais a gente é obrigado a lidar. E às vezes eu tô com um temperamento melhor, né? Eu falo, não, temos que ser superiores no sentido bom, mas tem dias que não dá pra aguentar. Ainda mais se eu tiver com vontade de provocar, né? Porque a gente é assim, eu adoro provocar.
Atente-se para isso. Há uma mudança de tom, como eu já vim falando para vocês desde a última conferência Mormon. No tempo que eu frequentava, você saía de lá sentindo-se preso, assustado, sabe? Você era coagido, ameaçado, psicologicamente torturado. Se não fizeres essas coisas, serás condenado no último dia. Mas o Papai do Céu te ama tanto, Ele te ama demais. Mas se você não fizer o que a Igreja Mormon manda, você vai direto para o inferno. Que Deus é esse? Que amor é esse? Deus, no mínimo, em sua grandeza, imagino eu, deve entender aqueles que inclusive desconfiam da sua existência, já que Ele não se mostra no mundo caótico desse, um mundo cada vez pior, né? Notícias cada vez mais atrozes, né? A crueldade humana parece que não tem fim, não tem limite, e esse Deus não se mostra. Então a gente precisa realmente, enquanto seres racionais, né, duvidar. E nós vamos falar um pouco sobre a importância de duvidar também um pouquinho mais para frente. Eu vou fechar também com o mito da caverna, que muitos de vocês conhecem, mas que tem um significado muito importante para nós aqui. Essa mudança de tom dos mormons, da liderança mormon, é estratégica. É estratégica. Porque eles estão vendo que as pessoas não estão mais admitindo certas coisas, não estão mais aceitando serem coagidas, serem exploradas de todas as maneiras. Não apenas financeiramente, mas você está dando para ele a sua vitalidade. O teu tempo, você não sabe, o relógio da vida só anda para frente, você não sabe quanto tempo você tem aqui, sendo você jovem ou mais velho. A gente não sabe, de repente eu até morro antes de uma pessoa que tem muito mais idade, não sei, fatalidades, doenças existem. Entretanto, você não vai ter a oportunidade de viver, porque está enfiado lá dentro dia após dia, né? Eu acho que com essa crise da Covid-19 o pessoal pode relaxar um pouco. E tenho certeza, a minha previsão, eu não sou profeta e nem quero ser, mas é só raciocinar. As pessoas percebendo o quanto é bom ficar em casa no domingo, descansando, depois de uma semana árdua, pegar um restaurantezinho, almoçar com a família, ir para um parque, fazer uma viagenzinha, né? Tomar um vinhozinho, quem sabe. As pessoas vão entender que é muito melhor a vida assim, né? Sem falar que você economiza 10% aí, né? E se tiver 2 ou 3 dizimistas na família, uma grana boa, imagina. Então vamos lá, vamos dar uma lida nisso aqui. Ele fala sobre gratidão, né? Palavras bonitas, cheias de floreios, né? Cheias de emoção, porque ele apela para a emoção das pessoas, para a fragilidade das pessoas. Essas organizações fazem isso. Eu acessei o site deles, é um site, eles têm várias páginas, né? Mas é um site para pessoas de fora, né? E em todas as páginas diz assim: você quer um amigo? Venha para cá, você vai ser muito bem recebido. Está solitário? Venha para cá. Então eles apelam, eles conhecem bem a fragilidade humana, porque veja bem, meus queridos, nós somos extremamente frágeis, suscetíveis, sugestionáveis, perdidos no mundo. A gente recebe uma artilharia de informações e está difícil até de saber no que acreditar. Está difícil de sobreviver, gente. Então é natural que o ser humano se sinta exausto, confuso e precisa se socorrer de alguma coisa. Da minha parte, eu prefiro muito mais o desconforto de duvidar, sempre, sempre, e quando confio é sempre com o pé atrás também, quando acredito, do que a agradável sensação de uma certeza sem provas. É uma vida difícil mesmo, quando você assume a responsabilidade das tuas decisões sem outorgar a outros, a terceiros, a responsabilidade de conduzir, né? Sem passar procuração para ninguém decidir para ti, sem seguir script feito, montado pelos outros. Talvez a liderança mormon se considere isenta de qualquer culpa, porque na cabeça deles eles oferecem um caminho saudável de vida para as pessoas, muito embora eles as explorem. Talvez eles pensem assim. Eu não posso falar para vocês que esse profeta mormon chamado Russell M. Nelson, um senhor de 96 anos e cardiologista, é uma pessoa má, ruim, perversa. Mas eu posso dizer para vocês com toda a convicção que, no mínimo, insensível e alheio à realidade miserável de muitos mormons, né, que não tem sequer o que comer, como aconteceu com a minha família, e eles ainda exploravam, né, e quando ajudavam era aquela cesta básica miserável, arroz, feijãozinho, um alhozinho vagabundo, come. E não reclama, porque seja grato. E seja grato, como ele está, seja grato. Pois é, mas se vocês não ficassem nos esfolando, nós poderíamos comer muito melhor, viver muito melhor.
pagava uma conta de luz, porque era R$ 50 a conta de luz. Minha mãe tinha que pagar R$ 50 de dízimo. Naquela época o salário mínimo era R$ 500. E era o que ela ganhava. E aí, como é que trabalhando à noite, não lembro onde que ela trabalhava. E aí, como é que faz? Ser gato com o estômago vazio é bem complicado, hein? Vamos analisar o texto. Atenha-se e cuidado com as belas palavras, cheias de emoção, cheias de encorajamento. Cuidado com o que elas escondem, tá? Porque o perigo é exatamente isso. As armadilhas estão exatamente aí, não é? Vamos lá, eles falam, né, que o inimigo, porque a gente vive uma guerra espiritual, mescla a verdade com a mentira, ele sempre te apresentará o mal através de belas imagens, ele nunca vai mostrar o mal para ti, né? Como se fosse uma tormenta, uma tempestade, de forma assustadora, vai ser sempre de forma sedutora. Talvez seja exatamente isso que eles façam, não é? É difícil aí saber de que lado eles estão, vamos combinar? Presidente Nelson nos convida a ser gratos, vamos lá. Durante esta época definida pela atual pandemia mundial da Covid-19, assim como racismo, violência, tensões políticas e falta de civilidade, o presidente Russell M. Nelson compartilhou um remédio espiritual duradouro e de ação rápida com o mundo nesta sexta-feira, dia 20 de novembro. Eles falam de racismo, acho tão bonitinho a Igreja Mormon falando de racismo. É tão contraditório, né? Faltou aquele reconhecimento, faltam políticas, né? Eles colocam o negro lá na liderança, mas é só para dizer que está tudo certo, eles são agregadores, eles não segregam ninguém, não é verdade? Vamos lá. Ao longo dos meus 96 anos de vida, presenciei a Grande Depressão, uma guerra mundial e o aumento do terrorismo, da fome e da pobreza ao redor do mundo. Também testemunho o surgimento de viagens ao espaço e da internet, a profusão dos avanços médicos e inúmeras outras descobertas que me alegram. Antes do meu chamado, eu era um cirurgião cardiovascular e torácico e passei muitas horas em centros cirúrgicos. Como residente na área cirúrgica, eu fazia parte do time de pesquisa que desenvolveu a primeira máquina coração-pulmão utilizada na cirurgia de peito aberto em 1 ano. Ele está sempre falando disso. Você vê que ele é bem singelo, que ele ajudou a inventar a máquina, né? O problema é seu. Posteriormente, tive o privilégio de ajudar a salvar a vida de centenas de pacientes. Infelizmente, vi os pacientes morrerem. Aqui ele está enchendo linguiça. Vamos falar português. Eu vou pular um pouquinho, porque está ficando chato isso aqui. Aí ele fala, né, da ausência de uma vacina, etc e tal, né? Ele diz que ele vê, assim, né, atualmente muitos males, como o racismo, a violência, a desonestidade, a falta de severidade. Detalhe, o racismo vocês ajudaram a fomentar durante muito tempo, tá bom? Só aboliram em 1978, concomitantemente a construção do Templo de São Paulo, que vocês chegaram aqui, viram que o pessoal é mais misturado, falaram, e agora, o que a gente faz? Né? Não era intenção de vocês sabem disso, né? Não era intenção de vocês misturar tudo, né? Eu já trouxe textos aqui, discursos, em que vocês expressamente, ipsis literis, disseram isso. O seu querido Brigham Young também, o seu querido Joseph Smith também. Eu provo que essa não é a intenção de vocês. É só vocês perguntarem. Dá uma olhadinha nos vídeos aí quando eu falo de racismo que vocês vão ver. Aí ele fala, não há um remédio ainda científico para isso, mas há um outro remédio, um remédio que pode parecer surpreendente, porque contradiz as nossas intuições naturais. Não obstante, os efeitos desse remédio têm sido validados por cientistas e por homens e mulheres de fé. Refiro-me ao poder da cura da gratidão. O livro de Salmos, e aí, atualmente ele se socorre muito da Bíblia, tá? Antigamente era muito mais voltado para o livro dos Mormons, mas como esse livro que ele disse, mas ninguém notou, ele disse, o livro dos Mormons tem uma finalidade espiritual, tá? Quando questionado, né, sobre a veracidade, a autenticidade do livro, ele disse isso. Né? Ele é muito mais espiritual do que histórico. Ou seja, ele desacreditou completamente, mas ninguém sacou. E tá todo mundo lá, isso é espiritual. Enfim. Ai, como é difícil, né? Aí ele cita Salmos 92:1. Bom é louvar ao Senhor. Louvar ao Senhor porque Ele é bom. Salmos 136:1. É muito fácil assim, né? Agora eles falam que eles são cristãos. Apresentemo-nos ante a sua face com louvores. Jesus Cristo expressava gratidão com frequência. O Salvador orou e rendeu graças a Deus antes de levar Lázaro dentre os mortos, antes de milagrosamente multiplicar os pães e os peixes, e antes de passar o cálice a seus discípulos na última ceia. Não é de se admirar que o apóstolo Paulo tenha posteriormente declarado, em tudo dai graças.
Durante minhas 9 décadas e meia de vida, decidi que contar nossas bênçãos é muito melhor do que contar nossos problemas. A respeito de nossa situação, demonstrar gratidão por nossos privilégios é um remédio espiritual duradouro e de ação rápida. Vamos lá, então. Particularmente, eu acredito no otimismo, sim. Eu não sei, eu não gosto dessa coisa. Sejai otimistas, né? Porque te convida a um deslumbramento idiota. Eu também não gosto do pessimismo, embora tenha uma certa inclinação a ele, assim como Schopenhauer, né, que era o filósofo do pessimismo. E faz muita coerência o que ele diz, né? A existência de um ser humano é complicada, né? As incongruências, os mistérios, você vem para o mundo que você não sabe de onde nada surgiu, mesmo estudando muito, a gente vive envolto de muito mistério, né? As dores, né? Os complexos. Então é complicada essa visão otimista, sabe? Eu gosto de ser realista, nem muito para cá, nem muito para lá. Eu gosto de ponderar, eu gosto de raciocinar, eu gosto de duvidar, né? Porque é através da dúvida que surge o conhecimento, é através da dúvida que surgem os questionamentos. E a partir dali a gente se desenvolve. Porque esse lugar preguiçoso do conformismo diante de uma verdade que é te passada como absoluta e você não reage, apenas acata porque é confortável para ti, né? Que te desincumbe de uma série de reflexões muito mais complexas, né? E extremamente necessárias, já que pensamos e logo existimos, como diria René Descartes, não é? Ele te convida à razão. Penso, logo existo. E quantos de nós vivem lobotomizados de maneira irracional, totalmente desvinculados da crítica, da análise, do empirismo, né? Então é interessante, ele fala sobre isso e eu gosto de ser realista. Eu tomo muito cuidado com essa coisa do otimismo exagerado e do pessimismo exagerado, né? Aí ele fala demonstrar gratidão por nossos privilégios. Qual privilégio você tem? Eu sei, você enquanto um homem norte-americano de 96 anos, que tem oportunidade de estudos, né? Eu imagino que você não tenha passado pelo que eu passei, né? Num país como o que eu vivo, com uma igreja que se apresentou lá em Viamão, dizendo que era paupérrima, e a construção da igreja foi bem demorada mesmo, enquanto as pessoas se reuniam num pequeno galpão de um colégio público lá qualquer, no meio do barro. E era um bando de gente pobre, era uma miséria completa. Era triste, eu chegava lá com meu sapatinho todo sujo de barro, morrendo de fome. Aí chegava em casa e tinha que comer o que tinha. A igreja dava alguma coisa? Não, porque a igreja é pobre. Aí de repente, anos se passam e você descobre que essa mesma igreja tem 100 bilhões desviados do dízimo, de acordo com uma denúncia formal, real. Se ela vai ser responsabilizada, duvido muito, com poder jurídico e financeiro, né? Aí depois eu descubro que eles têm centenas, milhares de investimentos, milhares de propriedades, né? Segundo a organização mais rica do mundo, e ela tirava dinheiro da gente. Eu vou ser grato pelo quê? Eu juro pra você, quando vocês cantam aquele hino Mormon, conta as bênçãos, eu ficava perguntando, tem uma estrofe que diz assim, conta as bênçãos, quantas são recebidas da divina mão. Aí pula um pouquinho e fala assim, verá surpreso quanto Deus já fez. Eu parava, criança, eu fazia um balanço. Cadê as bênçãos? Eu mal tenho que comer, eu mal tenho que vestir, eu tenho que ir para uma igreja que me inferniza a minha vida, né? Tenho que ler um livro que eu não acredito, eu nunca acreditei desde criança, eu li, achava estranho, porque a gente nasce com o cérebro, né? Por mais que a gente seja criança. E eu achava que por eu ser criança eu não podia duvidar daquilo, porque eu ainda falava, não, com o passar dos anos eu vou estudando e vou aprender sobre esses povos que são relatados aqui. Nunca aprendi nada, mesmo já com 2 graduações, né? Então quer dizer, vai ser grato pelo quê? Eu vou ser grato pela vida. Que vida? O silvo do pássaro, o ladrar do cão, o mugido do leão, que coisa mais linda. Bom, hoje eu posso ir para a África fazer um safari para ver o leão, se eu quiser, é barato inclusive, não é caro, né? Mas eu fico me perguntando a situação de tanta gente, né, que não pode fazer uma viagenzinha nem pelo país, né? Como eu não pude durante muito tempo, né? Eu era um completo, eu não diria ignorante, eu era uma pessoa que não tinha acesso a experiências, né? E era triste, eu tentava ocupar meu tempo com leituras da igreja, mas eu não tinha o que fazer, eu não tinha um clube para ir, não tinha, eu morava na periferia, né? Então eu me atolava de livros mormons, porque eu também achava que eu deveria focar nisso, não adquirir conhecimento secular, não ler os grandes clássicos, né? Eu só fui começar a leitura dos grandes clássicos após abrir mão do mormonismo, foi aí que eu comecei a aprender de verdade, né? Estudar filosofia, política, né? Ler os grandes romances, né?
E eu não achava coerência naquelas leituras que eu fazia, uma dor imensa, que aquilo ali vai te envenenando, porque o que você lê naqueles livros são coisas atrozes, né? Tem 1 ou 2 parágrafos que te dizem mensagens de esperança, depois tem 3 ou 4 que te destroem. Você é livre, seja livre. Eles te convencem disso. Você não está sendo obrigado a nada, mas se você não fizer o que eu mando, é só um conselho, tá bom? E aquele olharzinho, né? Aquele olhar pérfido, né? É só um conselho, tá? Aquele conselho ameaçador, né? Já viu isso? Não quer me ouvir, então sinto muitas consequências, você não escolhe. Na verdade, gente, não existe castigo ou recompensa. O que existe são consequências dos teus atos, quando a gente fala de ações, né? Não tem esse negócio de castigo ou recompensa, como eles falam. Eles recompensam e castigam, não é isso? Censuram ou absolvem, ou elogiam, não é? Não tem. O que existe é consequência. Você trabalha, você ganha mais. Ou você é inteligente, encontra outra maneira de ganhar dinheiro, sei lá, você se vira. Você ganha o seu dinheiro, você se sustenta. Você fica parado, você não se sustenta. Ou você pode escolher ficar em frente de um supermercado deitado, esperando a esmola dos outros. É uma escolha de vida também. A consequência é essa, você não quer fazer nada, vai viver da esmola dos outros. Tá bem assim? Ótimo. São consequências, são escolhas. A vida é feita de escolhas. Não existem castigos ou recompensas. O que existe são consequências. Ao contrário do que os mormons te dizem, né? Que você vai perder o seu galardão se você não fizer o que eles mandam, você não vai alcançar o mais alto grau de glória nessa corrida, nessa maratona pela salvação que eles impõem a você que é membro. Né? Que às vezes está exausto, cansado, fatigado de tanto trabalhar, cheio de filho, porque eles também incentivam as pessoas a terem filhos, que Deus me livre de ter um filho, né? Deus me livre de ter um filho. Eu moro aqui nessa região, da Avenida Paulista, e eu observo muito que os casais aqui adotam um padrão muito europeu, né, de fecundação. Então, por exemplo, em países como a Inglaterra, a média para os casais engravidarem a partir dos 35 anos. No Brasil as pessoas engravidam com 12, 13, 14. A minha mãe com 15 anos tinha 2. Com 12 anos ela já estava grávida. E aí, como é que a gente faz? Né? Então pensa um pouco sobre isso, sobre as complexidades que a gente enfrenta, né? Essas pessoas que estão completamente alheias a essas necessidades, a essa realidade. Um homem que é grato porque ele é um cirurgião, provavelmente bem nascido, né? Ah, mas a igreja oferece o Fundo Perpétuo. Pois é, minha mãe, se... Fundo Perpétuo, para quem não conhece, é um programa mórmon para oferecimento de bolsas de estudos na universidade deles, lá em Brigham Young, ou então aqui mesmo, em qualquer outro local. Eles financiam, te fazem um empréstimo, isso não é dado. Existe uma série de exigências, tem que ser mórmon, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, pagar dízimo, né? E na verdade, se você colocar no papel, de repente você já pagou essa faculdade para eles muito antes, e você não sabe. Eles te fazem um empréstimo com juros menores, alegadamente juros menores, tá? Mas você tem que pagar depois, você devolve, porque senão você pode ser acionado pela cobrança, tá bom? Claro que ninguém no Brasil vai preso por dívida, tá? Exceto pensão alimentícia. Mas, né? Vai ter que pagar. Se não quiser pagar, tudo bem, vai sujar lá um pouquinho, depois de 5 anos sai, né? A minha mãe se habilitou, eu falei pra vocês, né? Que ela tentou e eu sabia, eu realmente acreditei, poxa, ela se dedica tanto, tão esforçada, tão insuportavelmente, fanaticamente mórmon, né? Que ela vai conseguir. Fizeram uma análise, bom, essa mulher não vai ter condições de pagar esse empréstimo, cheia de filho, mãe solteira, ferrada na vida. Não, vamos dar não, é perda de dinheiro, né? Então, assim, você que se beneficiou, que bom pra ti. Na minha família não funcionou. Nada que o mormonismo colocou pra nós funcionou. Absolutamente nada. Tá? Então você deve ter tido uma experiência um pouco melhor que a minha, tá bom? Então vamos lá. Aí ele fala assim, será que a gratidão nos poupa de sofrimentos, tristezas, pesares e dores? Não, mas ela ameniza nossos sentimentos. Ela nos proporciona uma perspectiva maior do propósito e da alegria da vida. Eu falei no vídeo anterior, quando eu fui importunado por uma testemunha de Jeová, que eu acabei fazendo na viagem o vídeo, eu disse para vocês, o sofrimento, que um pensador disse isso, a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. Então, os baques da vida vão vir sempre, às vezes a gente pode não ter nem força para lidar, porque às vezes o ser humano não aguenta mesmo, né? Não aguenta. Às vezes a pessoa já apanhou tanto que ela desiste, gente. Pode acontecer. Ah, mas você é fraco. Quem é você para apontar para o outro? Quem é você? Ah, fulano não aguenta, tu é fraco. Isso você escuta no mormonismo o tempo inteiro. O cara deixa de frequentar, ele é difamado. Ele tem a sua reputação completamente destruída nos corredores daquela capela santa. Fulano largou, saiu da igreja. Tá, pois é, fraco, tá fraco na fé.
E aí imediatamente isso serve de insumo para que aquela pessoa que está lá dentro se fortaleça mais. Olha como eu sou forte, eu estou aqui, estou agarrado aqui ainda. Mal sabe ela que quem está presa é ela. Ela sim precisa acordar todo domingo para se enfiar lá dentro, para descobrir o que ela tem que fazer da vida dela. Eu não preciso. Eu não sou burro. Não é verdade? Então, gente, a dor vai vir. No sofrimento a gente escolhe, né? E de acordo com a força de cada um. Não acredito nessa história feia, idiota de que Deus só te dá aquilo que você pode carregar, porque Deus não castiga e também não recompensa, como eu já disse. Não é verdade, gente. Deus não tem nada a ver com isso. Se é que ele existe, me permito aqui novamente esta indagação, né? Deus só te dá o que você consegue carregar. Eu já vi tantos casos de pessoas enlouquecerem. Pessoas que se esforçam, que lutam, que tentam melhorar. Mas as fraquezas humanas, gente, é difícil, né? Aí, mas claro, como os mormons são os donos da verdade, eles apontam o dedo para todo mundo, para todas as religiões, depois vêm aqui pedir respeito, vêm aqui exigir, vocês estão nos perseguindo, coitadinhos. Um complexo de perseguição impressionante. Vocês já ouviram falar em complexo de inferioridade? Pois é, os mormons têm complexo de superioridade. Estão acima de tudo, eles estão certíssimos, está todo mundo errado. Todo mundo tem só uma parcelinha da verdade, eles têm a plenitude, eles são plenos, absoluto. Pois o tal profeta deles, o máximo que faz é fazer um textozinho fuleiro como esse, porque eu não sou débil mental, pedindo para que você seja grato pela miséria em que você vive. Que lindo, né? Nunca! Se eu tivesse sido grato pela vida que eu tive, eu não estaria aqui. Eu odiava, eu não aceitei aquela realidade para mim. Eu odiava. Pergunte a quem me conhece, eu era uma pessoa infeliz, cheia de buracos, cheia de flancos, cheia de cancros na alma, sabe? Louco para ver o mundo, louco para estudar, para aprender línguas, eu não tinha recurso, tive que fazer das tripas coração para conseguir fazer essas 2 faculdades que eu fiz. E me orgulho muito, tá? Me orgulho muito. Tirei nota máxima nas 2 monografias que eu apresentei. Me dediquei, me empenhei, me esforcei muito. Se eu tivesse aceitado eu vivo a minha realidade com muita gratidão, um escambau. Eu odiava aquela vida, odiava. E aceita, a mamãe nunca nos ajudou. Quando nós somos, quando minha mãe se divorciou, como eu já disse para vocês, nós morávamos num apartamento, numa periferia aí, na Raposo Tavares, que era da avó dos meus irmãos. Ela entrou na justiça pedindo, nós não tínhamos advogado. Minha mãe, se tivesse buscado a Defensoria Pública, nós com certeza teríamos permanecido naquele local. Ou pelo menos uma pensão paga pelas crianças. Nem isso teve. Chamaram um advogado mormon, tá? Não pagaram o cara, o advogado não trabalha de graça, sinto muito te dizer isso, assim como uma faxineira não trabalha de graça, um jardineiro, um médico, né? Ele fez um acordo ali antes mesmo da sessão, deram 3 meses pra gente sair lá, foi a gente se enfiar num cortiço qualquer lá. Cadê a ajuda da igreja mormon? Mas a igreja pagou 2 meses de um aluguelzinho de R$300 pra gente na época. Claro, avisando, olha, a gente não pode te ajudar por muito tempo, né? Pois é, então devolve o dinheiro que vocês roubaram durante tantos anos. Né? Porque vocês oferem essa renda de maneira... É enriquecimento ilícito. É enriquecimento ilícito. Vocês exploram esses pobres miseráveis que dão dinheiro para vocês em troca de esperança, em troca de uma mensagem como essa. Sede grato. Vamos ser gratos. Gratos pelo quê, meu Deus do céu? Hoje eu tenho muita gratidão à minha vida, a vida que eu tenho construído para mim e que graças à ajuda de muita gente, porque eu fui muito ajudado mesmo, pessoas que me ajudavam com livros, que me ajudavam com mensalidade, com tudo. Eu fui ajudado, gente. E não foi pelos mormons, por pessoas que eles dizem que não tem toda a verdade, que são pessoas do mundo. Pessoas do mundo. Ai, que bonitinho. Pessoas do mundo, eles não têm os nossos padrões. Eu não me junto. Que lindo que vocês são, né? Tão cheios de amor. Mas vamos continuar aqui nessa belíssima mensagem. Acerca de... Eu vou pular essa porcaria aqui que não me diz respeito. Aí ele fala das perdas familiares, que a mulher dele morreu no colo, depois ele teve 9 filhos, que mormon pare o ano inteiro, né? Mas se você tem dinheiro para sustentar, a vida inteira, né? Se você tem dinheiro para sustentar, ótimo, mas é no mínimo 3 filhos por casal, gente. É um absurdo, os caras não conseguem nem se sustentar a si próprios. Eu ia na casa daquelas pessoas que aqui mesmo em São Paulo, tudo gente pobre e miserável. Tudo gente pobre, meu Deus do céu. Cheio de filho. Enfim.
Aí ele falou que apesar dessas e outras experiências difíceis, sou incrivelmente, eternamente grato por inúmeras coisas. Claro, você tem uma vida boa, né? Ganha muito bem aí dentro da Igreja Mórmon, é um líder supremo lá dentro, né? O Todo-Poderoso, desfruta de excelentes refeições, excelente plano médico, né? Com as finanças da seita, da organização. Você pensa que ele não tem privilégios? E eu escutei muito durante muito tempo isso. Esses homens são todos homens bem-sucedidos. Se eles não precisam da igreja para nada. Se eles tivessem continuado com suas carreiras, eles ganhariam muito mais. O profeta anterior a esse aqui, o líder supremo anterior a esse aqui, fez toda a sua carreira dentro da seita. Eu fiz um vídeo sobre isso. Ele tinha casas, ele tinha um patrimônio multimilionário, né? E qual é o nome dele mesmo? O anterior? Esqueci. Ele tinha um patrimônio multimilionário. E deixa eu colocar aqui o nome dele que eu esqueci. Engraçado, eu sempre lembrei para o profeta Mor. Todo esse patrimônio oferido na carreira dele trabalhando para a igreja Mórmon, né? Profeta Mórmon. Deixa eu ver se eu consigo achar ele aqui, porque eu esqueci. Coisa, viu? Gente, qual é o nome do anterior? Para vocês me ajudarem, tinha que ser uma live, né? Não uma gravação. Enfim, esqueci o nome dele. Eu não vou procurar aqui que eu não tô achando. Mas vocês sabem quem é, né? E enfim, então é tudo roubada, gente, tudo mentira, tá? Eles ganham muito dinheiro com isso, sim, recebem grana para a família também, tá? Vassoura, elite, já de apóstolo mórmon, de liderança alta mórmon, enquanto você, peãozinho da fábrica, trabalha de graça e até dá teu dinheiro lá para custear as atividades, não é? Todo mundo leva um bolinho, todo mundo leva 5, 10 reais para fazer uma carne, sei lá o que, no churrasquinho, né? Sou grato a Deus pelos anos que tive com minhas 2 filhas que já faleceram. O coração deste pai é tocado quando vejo os atributos daquelas meninas no lindo rosto de seus filhos e netos. Todos podemos ser gratos pelas belezas do mundo e pela majestade do céu, que nos dão um vislumbre da imensidão da eternidade. Pois é, né? Mas quem é que pode ver isso, né? Quando você é criado no meio de uma situação, né, numa região completamente destruída pela guerra, pela fome, né? Você vai pensar o quê? Ai, como o céu, que lindo esse céu azul, né? Essas criancinhas refugiadas, vocês vendo que cena trágica, cadê os mormons? Mas a igreja levou cadeirinha de roda, a igreja doou mantimentos. A gente já falou que não é bem por aí, né? Podemos ser gratos pelo dom da vida, por nosso corpo e nossa mente maravilhosos. Nem todo mundo tem uma vida, nem um corpo, nem uma mente maravilhosas, né? Que nos permite crescer e aprender. Podemos ser gratos pela arte, pela literatura e pela música que não tem nossa alma. Tem muita gente que não tem condição sequer de apreciar isso, tá? Porque é necessário uma certa sutileza, né? E um mínimo de instrução. Podemos ser gratos pela oportunidade de nos arrepender, recomeçar a fazer as pazes e edificar o nosso caráter. Eu não tenho que ser grato por nada disso. O balanço que a gente faz das nossas decisões dizem respeito só a gente. Claro que a gente está aqui para evoluir, para melhorar, né? E não tem nada a ver com gratidão, isso aí tem a ver mesmo com o processo de evolução. Podemos ser gratos por nossa família, nossos amigos e entes queridos, para aqueles que os têm. Podemos ser gratos pela oportunidade de ajudar, valorizar e servir uns aos outros, o que torna a nossa vida muito mais significativa. Tá difícil, hein? A gente tem que tomar muito conta da nossa vida, já tá bom demais. Podemos ser gratos mesmo em meio aos nossos desafios, com os quais aprendemos coisas que não aprenderíamos de outra maneira. Acima de tudo, podemos ser gratos a Deus, o Pai de nosso Espírito, que nos torna irmãos e irmãs. Uma grande família mundial. Que bonitinho! Uma grande família mundial. Com os 100 bilhões de dólares que vocês têm, vocês poderiam erradicar a fome durante 2 ou 3 anos. Eu fiz um vídeo sobre isso. Esse fundo bilionário fora, os outros centenas de bilhões que obviamente vocês têm, né? Pois é, todo mundo é irmãozinho, né? Toda uma família espiritual, sei. Então toma cuidado com essas belas palavras, gente. A despeito de nossa situação, demonstrar gratidão por nossos privilégios é um remédio espiritual duradouro e de ação rápida. Cuidado com isso, né? Às vezes a gente se indigna muito com a vida, né? Oportunidades que você não vai ter, né? Que ele teve, ele pôde oferecer para os filhos dele uma vida maravilhosa, né? Você consegue oferecer para os teus? E aí, como é que faz? Você consegue se dar uma vida maravilhosa, né? Aí ele vai começar aqui dizendo que ele é médico, não sei o quê. Aí ele fala assim: em primeiro lugar, convido vocês, durante os próximos 7 dias, a fazer de suas mídias sociais seu diário de gratidão pessoal. Olha como eles vão interferindo. Faça uma publicação diária mencionando pelo que vocês são gratos.
a quem vocês são gratos e por que são gratos. E pode ter certeza, os mormons vão fazer. Todos, porque o que ele manda, o que ele diz é lei. É lei. E eles vão ficar lá nas redes sociais, só grato por isso, aquela imbecilidade. Né? Depois desses dias, observem se vocês se sentem mais felizes e com mais paz. Usem a hashtag ser grato. Olha como eles se atualizaram, né? Olha que interessante. Trabalhando juntos, podemos inundar as mídias sociais com uma onda de gratidão que atingirá os 4 cantos da terra. Olha, é tudo retumbante, né? Talvez isso cumprirá em parte a promessa dada por Deus ao pai Abraão, de que por meio de seus descendentes seriam abençoados todas as famílias da terra. Gênesis 12:3. Aqui ele só está citando a Bíblia, hein? Você vê que ele está realmente tentando limpar a imagem da seita, colocar o livro de Mormon um pouquinho mais de lado, porque ele mesmo já declarou que o livro de Mormon não tem função histórica, né? E abraçar a Bíblia. Podem observar. Oração de gratidão. Nosso Pai Celestial, como participantes dessa jornada em teu planeta, Terra, humildemente... desculpe, gente, aqui é uma oração que ele fez, tá? Ele reza aqui. Nosso Pai Celestial, como participantes dessa jornada em teu planeta Terra, humildemente oramos a ti. Aí começa a agradecer por um monte de coisas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. É isso. Não, cuidado com as belas palavras, né? E o que elas escondem, né? Porque na verdade as dores da vida são inatas, né? Não dá pra gente fugir disso. Não dá pra gente... né? O que é ser feliz, né? Você pode estar triste e ser feliz. Concorda comigo? Tá triste, as coisas não estão legais. E é normal, e tá tudo bem. A gente pode aceitar, entender que às vezes a gente não está se sentindo bem, mas eu tô ok. Eu vou esperar o próximo dia, eu vou esperar isso passar. Porque ainda envolve questões orgânicas, cerebrais, química de cérebro. Envolve 1000 questões isso aí. Clima. Eu tenho um amigo, por exemplo, que se esfriar ele fica completamente deprimido. Se você me vê numa temperatura baixa, eu só falto voar, porque eu adoro. O calor me deixa mal. Então tem 1000 questões aí, né? E é muito importante mesmo que a gente busque encarar a vida da gente com a maior suavidade possível, mas entretanto evitando esse otimismo exacerbado, né? Porque a realidade se impõe, né? E não se esqueça disso, quem procura a perfeição vai se frustrar. Eu queria falar sobre outros 2 temas, mas hoje não vai dar tempo, tá bom? Acabei me estendendo muito, tava com saudade de vocês. Beijo, até semana que vem. Bis down.